dia, paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui na Escola da Palavra da Igreja Eterna Aliança. Muito obrigada aos meus pastores pela confiança. Oremos ao Senhor para darmos início à nossa Escola da Palavra, amém? Soberano e eterno Deus, em nome de Jesus de Nazaré, Pai amado, Pai querido, santo é o teu santo nome, Jesus Cristo. Nós queremos te louvar pela beleza da tua santidade, pelo teu cuidado, pelo teu agir, pelo teu mover. Senhor, ensina-nos a entender a tua palavra, Senhor, o que queres de nós, Senhor. Muito obrigada, Deus, por mais esse dia, Deus. E seja, Senhor, meu Deus, meu Pai, toda a honra, glória, majestade somente a ti, Deus. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Então, crianças, nós vamos falar hoje, o nosso tema é o nosso misericórdia em ação, que tem como texto base Mateus 5, 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque herdarão misericórdia, ou alcançarão misericórdia. Amém? Primeiro, antes de começarmos tudo, eu vou passar para vocês os 7 objetivos que vocês precisam entender desta lição, e quando chegar ao final desta lição, vocês serem capazes de entender. Amém? Vamos aos objetivos? Entender o que Jesus quis ensinar com as bem-aventuranças. Saber o significado de misericórdia. Perceber que a misericórdia possui inimigos e identificá-los. Aprender com o exemplo de Cristo a ser misericordioso. Descobrir situações do dia a dia que pode demonstrar misericórdia. Reconhecer a misericórdia de Deus na sua vida. Demonstrar misericórdia pelos aflitos e necessitados. Amém? A lição, ela nos conta, ela nos faz uma reflexão. Que havia um bando de dinossauros num determinado local e aí começou a acabar água e comida. Então, o líder desses dinossauros faz uma proposta ao grupo. Olha, vamos para um outro lugar onde tenha água e comida. E aí eles começam, a jornada, essa caminhada, caminhando. E no meio do caminho foram ficando algumas pessoas para trás. Tipo, os idosos, os mais cansados, os doentes. E no meio desse bando teve um jovem, um jovem dinossauro que resolveu ficar para trás e ajudar essas pessoas, que eles chegassem no mesmo destino de todo o bando, mas que eles fossem por caminhos que fosse menos cansativo para essas pessoas. Ou seja, ele teve solidariedade com essas pessoas, o que poderia até causar a sua própria morte, mas ele não se importou com isso. Ele seguiu, o coração dele foi de ajudar essas pessoas. Amém? Então, vamos dar início à nossa lição e saber o que é misericórdia. O que é misericórdia, segundo a palavra de Deus. Misericórdia é um sentimento de dor e solidariedade. Misericórdia é um sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que está sofrendo. Mas não é só sentir compaixão e piedade, e sim agir de alguma forma. Você precisa, tanto é que o nosso tema é misericórdia em ação. A misericórdia é um sentimento de dor e solidariedade, mas que exige uma ação. Nós temos que ter ação para com isso. E inimigo da misericórdia. O que é o inimigo da misericórdia? Na parábola do bom samaritano, podemos ver alguns inimigos quase invisíveis. Vamos lá? Vamos ler Lucas 10, do 25 ao 37. Eis que certo homem, intérprete da lei, levantou-se com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus perguntou-lhe: o que está escrito na lei? Como interpretas? E a isso ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de toda a tua força e de todo o teu entendimento, e
amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus disse, respondeu corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair nas mãos dos salteadores, os quais, depois de roubar e causarem muito sofrimento, retirando-se e deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, passou a largo. Semelhante a um levita que desceu pelo mesmo caminho, passou a largo. Certo samaritano que surgiu em seu caminho, passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. E, chegando-se, passou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e, colocando-o sobre seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários, os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu vos indenizarei quando voltar. Qual destes, a pergunta que Jesus faz, qual destes três te parece ter sido mais próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Essa pergunta quem faz é o próprio Jesus. Qual dessas três pessoas parece ter tido mais misericórdia com aquele homem que estava caído, machucado, né? Então, primeiro nós vamos falar do sacerdote. O sacerdote que passou o primeiro que passou foi o sacerdote. Então, ele estava com pressa para chegar ao templo, porque não podia chegar atrasado e também não podia se sujar. Ou seja, a religiosidade daquele homem o atrapalhou. Fez com que ele não tivesse misericórdia com aquele que estava caído. E depois, o levita, conhecedor das escrituras e da lei que ensinava no templo, também não parou. Por quê? Porque teve orgulho. Ele foi orgulhoso quando passou por aquele homem, vendo aquele homem caído e não teve misericórdia dele. Em Tiago 2, 14 e 18, fala assim, ó. Meus irmãos, qual é o proveito de alguém, se alguém disser, tem fé, mas não tiver obra? Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obra. Mostra-me essa tua fé mostra-me a tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Entendeu? E Jesus vem explicando, né? Aí Jesus vem falando sobre misericórdia. Jesus vem explicando não existiu homem mais misericordioso do que o próprio Jesus. Jesus, quando subiu ao monte, né, para ensinar aquela multidão, ele ensinou sobre humildade, sobre amor, sobre misericórdia. Não existiu nenhum ser humano maior do que Jesus em termos de misericórdia. Jesus era misericordioso para com todos. Olha o que ele fala lá em Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus, porque dai o dízimo da hortelã e do cedro e do cominho, e tens negligenciados os preceitos mais importantes da lei, a justiça, misericórdia e a fé. Devereis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. E ele vem ensinando. Mateus 9,13 fala assim, ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia. Quero misericórdia. Quero e não holocausto, pois não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Jesus veio para aqueles pecadores ao arrependimento. Então, para que nós possamos conhecer o caráter de Cristo, nós temos que buscar nas Escrituras o que Jesus queria falar, o que Jesus queria nos ensinar com misericórdia. Com misericórdia, né? A Bíblia continua depois, quando você tiver um tempo, você lê lá Lucas 12, do 1 ao 7, que vai falar que Jesus, o Senhor do sábado, quando o Senhor ensinava aos sábados, no meio da seara daquele povo,
parábolas e coisas que aconteciam naquele tempo com as pessoas, e porque era sábado elas não fariam, e era muitas vezes coisas que eles precisavam, mas não faziam porque era sábado. E Jesus vai lá e faz no sábado. Você tem que ter curiosidade de ler lá Lucas 12, do 1 ao 7. Vamos aprender um pouquinho o que é misericórdia de Jesus. O que Jesus nos ensina com misericórdia. Jesus foi o homem mais misericordioso que já existiu. Amava as pessoas, detestava vê-las aflitas, tinha prazer em ajudar, operava milagres para alimentar gente faminta e aliviava a dor e o sofrimento delas. Mateus 8, 2 e o 3 fala sobre a cura de um leproso. Quem não conhece, né? E aquele leproso chega para Jesus e pergunta: Senhor, se tu queres, eu serei limpo. Aí Jesus, na sua infinita bondade, nas suas infinitas misericórdias, ele vai e fala: eu quero. E aí ele vai ficar limpo, né? Outro que a gente também conhece é Jesus e a mulher samaritana, né? Porque todo mundo sabe que muitos samaritanos daquela cidade não se cruzavam com as pessoas, com os judeus, né? Porque não cruzavam não o mesmo caminho, mas Jesus foi solidário com ela, Jesus foi misericordioso com ela, e aí ele sentou ao lado daquela mulher no poço e deu água da vida para ela. E aí quando ela bebeu daquela água, ela foi e testemunhou de Jesus. E as pessoas, quando vieram ter com Jesus, pediram para que Jesus ficasse um tempo a mais com eles, e Jesus ficou por 2 dias com eles e foi bênção, né? Eles aprenderam muito da misericórdia do Senhor, porque Jesus é poderoso para mudar situações. Outra é o coletor de impostos. Quem não conhece Zaqueu, o coletor de impostos? Zaqueu é um exemplo clássico de mudança de vida, porque quando ele veio ter com Jesus, e as pessoas falaram: olha, mas você vai pousar na casa de um pecador? E Jesus não se importou com isso. Foi lá e pousou na casa de Zaqueu. E quando eles tiveram esse verdadeiro encontro, Zaqueu teve esse verdadeiro encontro com Jesus, ele foi uma outra pessoa. E aí ele fala assim, ó, todos aqueles murmuravam, dizendo: não, mas Jesus vai realmente se hospedar na casa de um pecador? E aí Jesus faz isso porque Jesus é diferente. Jesus não se importa com que as pessoas falem dele. O importante é ele fazer o bem. Jesus é amor. Jesus é paz. Depois que Jesus se hospedou na casa de Zaqueu e teve misericórdia dele, vejam o que aconteceu. Zaqueu, ao ser tocado pela misericórdia de Jesus, em Mateus 19, do 8 ao 10, entretanto Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa tenha fraudado de alguém, retribuo 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus salvou aquele homem e aquele encontro foi maravilhoso. Quem tem um verdadeiro encontro com Jesus muda de vida. Nunca mais é a mesma, né? E para concluir, eu quero dizer para vocês que ter misericórdia não é só conhecer as Escrituras, a lei, a justiça. É você ter amor ao próximo. É você se compadecer, se colocar no lugar de alguém e agir em prol daquela pessoa. Isso é amor. Foi isso que Jesus nos ensinou, ter amor. Eu quero deixar aqui algumas passagens que depois vocês podem ler com mais calma, né? Êxodo 34, do 6 ao 7, Deuteronômio 7, 9, 2 Samuel 22, 26, Salmo 25, 10, Salmo 86, 15, Salmo 89, 14. E o mais lindo dos atos de misericórdia
no qual Deus teve para com a humanidade. É João 3,16. Esse é o ato mais lindo de misericórdia que Deus teve para com a humanidade. Amém? Eu espero que vocês possam ler e ter um domingo abençoado. Amém? Obrigada.